abençoe, irmãos. Vamos abrir em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 29 ao 33. Amém. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. João 3, versículo 29 ao 33. Vamos orar, irmãos? Grande Jeová, nós te agradecemos por nesta tarde, Senhor, podermos vir mais uma vez diante de Ti e Te adorarmos na palavra do dia, Senhor, na forma do reconhecimento de tudo que Tu já fizeste, Senhor. Há 2000 anos atrás, tudo que Tu fizeste, Senhor, quando o Cordeiro saiu do trono para revelar os 7 céus, tudo que Tu estás fazendo hoje na era da esposa. Pedimos que Tu nos deixes, Senhor, feito a palavra divina, para aceitarmos ela como ela é, Senhor, e repetirmos estas coisas que já nos têm sido ensinadas e que o Senhor tem nos concedido graça para ouvir e para enxergar por meio da sua revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos nas Tuas mãos, Senhor, e a cada ouvinte que nos ouve, possa o Senhor receber todo o louvor por meio da sua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Uma voz pelo país. Esse é o tema que eu quero conversar um pouco com os irmãos nesta tarde, agradecendo ao Senhor por tal ocasião de estarmos aqui saudáveis para termos companheirismo em torno da palavra deste dia. Amém? Agradecer ao pastor João Bispo pela amabilidade e companheirismo que temos tido, sempre aprendendo com a maneira como o profeta deste dia tem mostrado que devemos ser. Amém? Ser afáveis uns com os outros. E ontem, meditando um pouquinho nessa mensagem, não te enviei eu, me chamou a atenção o parágrafo 50, onde o irmão Branham, ele fala sobre isso que nós vamos tratar um pouco, uma voz pelo país. João, do texto que nós lemos em João capítulo 3, ele fala que ele foi uma voz que tinha que se levantar antes que o esposo se manifestasse para Israel. Antes que Cristo se levantasse para Israel, Deus precisava de concentrar a atenção das pessoas em uma voz que passou pela terra de Israel. João capítulo 1, nós vemos lá no versículo 5, que houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, e veio para testemunho da verdade, para que testificasse da luz e para que todos crescem por meio dele. João Batista se levantou com uma mensagem ungida, chamando a atenção do povo, quando havia passado 400 anos que as pessoas não haviam visto um profeta. Quando se levantou um, as pessoas não sabiam identificar se era profeta. Amém?
Mas ele foi o precursor de Cristo com uma mensagem de ajuntamento para as pessoas, para que elas pudessem reconhecer o dom que Deus havia dado ao mundo naquele dia, o qual era Jesus Cristo. E aquela voz reuniu as pessoas daquele dia, porque Lucas 1,17 diz que João tinha que preparar para o Senhor um povo bem disposto. Ainda que quando Jesus veio, eles não conseguiram crer simplesmente que aquele era o Messias. E era um outro homem que tinha que levantar depois de João. Como nós vemos, o irmão Branham teve o seu ministério, e podemos afirmar que o irmão Branham foi o precursor da noiva. Ele foi o precursor do ministério da noiva, que teve que se levantar e pregar a mensagem reveladora, a mensagem dos 7 selos. Mas só que depois do irmão Branham precisava levantar mais alguém, com o mesmo espírito, e uma mensagem que pudesse ajuntar o povo para o rapto. Um povo avivado pela revelação dos 7 trovões, e que captasse aquilo que o irmão Branham havia pregado em seus dias. Amém? Lá o irmão Branham, quando ele apresenta João Batista, ele nos ensina que João foi o precursor da primeira vinda de Cristo, e que ele teve que trazer uma mensagem para juntar o povo, para poder reconhecer o Messias quando ele fosse apresentado para Israel. Só que quando o Messias foi apresentado para Israel, só cerca de 6 pessoas ouviram, porque o povo creu na mensagem de João de ser batizado para o arrependimento, mas eles não viram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas era um homem com uma mensagem tão importante. E é isso que nós queremos ver hoje, que Deus tem levantado o ministério, é isso que Deus está nos dando a graça de ver hoje, que Deus tem levantado o ministério para poder cumprir a palavra hoje e nos preparar para o arrebatamento. Amém? Aqui, perguntas e respostas sobre os selos. A pergunta número 22. Quando perguntaram para o irmão Branham, a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Parágrafo 233, com certeza. É isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza. Aqui o irmão Branham vem e nos mostra uma faceta desta noiva de Cristo e chama ela de a mensagem da hora. Não chamou ela somente de 7 trovões ou de 7 selos revelados. Ele diz: a noiva é a mensagem da hora. E ela é formada por apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Mas nós temos que identificar. Ele diz, quando o irmão Branham diz a noiva de Cristo, com certeza ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? A congregação diz amém. Essa é a noiva de Cristo. E nós temos que entender que quando o irmão Branham estava pregando em seu dia, a noiva não havia manifestado ainda. Estava manifestando a palavra revelada, conforme Festa das Trombetas 113, que era o esposo, através do ministério do 7º anjo, trazendo a revelação do 7º selo. Porém, a noiva, ela teria que ser manifestada por meio da mensagem do 7º anjo. E para ela consistir desses 5 ministérios, que é Efésios 4, ela dependia de estar submissa ao profeta, porque senão ela não poderia ser a mensagem da hora. Porque irmão Branham fala sobre a mensagem da terceira etapa, pregando aos perdidos, mas Deus não pode fazer com que os perdidos ouçam uma mensagem sem que ela seja uma pregação. A noiva é em si uma pregação, e ela é uma voz que passa pelo país, ajuntando o eleito na mesma fé, produzindo unidade, produzindo companheirismo cristão, mas também cegando o incrédulo para não ver
aquilo que Deus está fazendo hoje. Amém? Então, eu quero apresentar isso desta forma, mostrar que isso que nós já temos sido ensinados, que a noiva é a mensagem da hora. E as pessoas estão esperando a mensagem da hora. Quando eles pregam que o irmão Branham não revelou os 7 trovões, eles não têm a mensagem da hora. Porque uma voz só pode apresentar Deus para nós. Porque o irmão Branham ele ensina que aquela voz, vindo pelo país, é a voz de Deus. É a voz de advertência antes do juízo, que as pessoas simplesmente passam por cima daquilo. Aqui na mensagem não que enviei eu, que o irmão Branham pregou 24 de janeiro de 62, aqui a tradução Crentes da Bíblia, pegaram o parágrafo 45. Aqui. Então, antes desse grande evento acontecer, nós encontramos que um profeta foi enviado a eles, e ele lhes falou a palavra do Senhor, falando de Israel sendo liberto lá do Egito. Então notamos que imediatamente após esta mensagem do profeta, quando ele vem a Israel e diz: eu sou o Deus que te tirou do Egito, eu sou aquele que deu a terra para vocês habitarem, eu fiz todas estas coisas por vocês. Deus estava tirando o povo para uma promessa, em um êxodo, e aqueles que creram em Moisés, eles foram preparados no dia apontado em que eles tinham que fazer aquele êxodo, aquela travessia, porque eles receberam Moisés. Quando eles rejeitaram Moisés a primeira vez, tiveram que passar mais 40 anos de escravatura, porque Moisés veio com uma mensagem e eles disseram: quem te constituiu juiz sobre nós? Mas era aquele mesmo Moisés que tiraria o povo para aquele êxodo. Mas eles não queriam reconhecer Moisés. Deus teve que permitir eles passarem 40 anos. Aí Deus levanta Moisés e envia de volta para o povo, porque ele era uma voz que as pessoas não queriam ouvir. Amém? Veja, o profeta sempre aponta para o grande Deus sobrenatural. Um verdadeiro profeta de Deus, este é um verdadeiro pregador em um púlpito. Nos dias de hoje, profeta é um pregador. Então, um genuíno e verdadeiro profeta aponta para a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, não a declaração que a igreja fez, mas a declaração que Deus fez, de volta à palavra do Senhor. Ele teve o profeta Moisés para mostrar para o povo que a promessa da libertação havia chegado. Deus teve o profeta William Marion Branham para mostrar para nós que a promessa da revelação do mistério de Cristo havia chegado. E ele vem na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, 371, e ele apresenta a plenitude da divindade sendo manifestada em seu ministério. Deus estava manifestado em carne humana no ministério do 7º anjo e se apresentando às pessoas, levando as pessoas a crer nele, naquela nova máscara que ele estava usando. Mas as pessoas olhavam e diziam que William Branham queria ser uma voz, diziam que William Branham queria tirar o lugar de outros pastores, quando ele não estava fazendo apenas o serviço de um pastor local, ajudando sua congregação local, ele estava trazendo a palavra do Senhor para a era. As pessoas sempre falham em compreender quando Deus está manifestando na forma da palavra. Eles olham e dizem: somente um pastor. Eles olharam para Isaac, pensaram o mesmo, para Abraão pensaram o mesmo. Sempre foi assim. Por isso, irmão Branham diz: por que tinham de ser pastores? Eram homens que estavam no cumprimento do dever, guardando aquela tradição dos pais, aquela doutrina, aquele modo de viver, até que a palavra do Senhor veio a eles, e eles se manifestaram a Israel como sendo a palavra para o povo dos seus dias. Mas as pessoas ficaram aguardando algo que viria. E Deus hoje está tratando conosco não com algo, não a respeito de algo que virá, uma mensagem que virá, mas uma mensagem que já está em nosso meio, e agora nós identificamos essa mensagem. Não é uma mensagem para o futuro. Nós não estamos procurando quando essa voz virá pelo país, porque ela já veio. E nós temos recebido essa voz, e que tem nos aprontado
Amém. Deixa eu chegar aqui no 46. O verdadeiro profeta fica com a verdadeira palavra de Deus. Porque quando nós dissemos que há profeta, ou dizemos que há profeta na terra hoje, as pessoas se escandalizam, porque eles ouvem, eles leem, estão cegados pela letra da mensagem e dizem que o último profeta foi irmão Branham. Mas um profeta verdadeiro, irmão Branham, ele diz que é aquele que aponta para a palavra. Não é que ele tem que ter dons carismáticos para te chamar a atenção no natural, através de cura, através de dons, mas porque ele tem a palavra para a era e ele te posiciona na palavra perfeita de Deus. Que irmão Branham diz que a diferença que havia entre Moisés e Balaão é o ensinamento de Balaão e o ensinamento de Moisés. O ensinamento de Moisés, irmão Branham diz, era perfeito. O ensinamento de Balaão era um ensinamento que levava as pessoas a estarem em fornicação de idolatria. Eles estavam contra Deus e não sabiam. Se as pessoas soubessem, eles estão se ajuntando em congregações, mas não estão com Deus, não estão a favor de Deus, não estão sendo preparados por Deus, porque eles escolheram um outro líder, eles não escolheram o profeta, eles escolheram Balaão, que também é um profeta, mas não é o profeta que Deus quis para libertar o seu povo. Não era o profeta apontado para trazer uma libertação para o povo. É isso que o diabo combate, porque ele sabe que aquela voz que Deus envia pelo país é para trazer uma libertação para os filhos de Deus. É para trazer os filhos de Deus a manifestar naquela era, e as pessoas que não são espirituais se levantam contra aquilo. Amém? Quando o verdadeiro profeta vem, ele não a compromete de nenhuma forma, mas diz ao povo que necessário vos é nascer de novo. A promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, todos que estão longe. No tempo de Paulo, no tempo de Pedro, essa promessa que eu estou falando para vocês, dizia Pedro, não diz respeito somente a vós, mas a vossos filhos, aos que estiverem longe. Esta promessa que ele estava manifestando e apresentou para eles, Atos 2,38. E aquelas pessoas tinham que receber a palavra de Pedro, porque era a palavra do Senhor. E se a promessa que a noiva está manifestando, ela não diz respeito às pessoas de um país apenas, ela diz respeito a todo o eleito que Deus tem para aquela geração. Amém. Não diz respeito somente para um povo, ainda que de uma nação Deus trai um povo para o seu nome, ele tem um grupo que é a verdadeira igreja, mas porém ela é uma palavra enviada para cada eleito no globo. E é difícil as pessoas entenderem isso, difícil as pessoas verem quando Deus está tratando de ver este homem, esta palavra. Aleluia. Os ungidos, Cristo é o mistério de Deus revelado, 332. O Espírito Santo somente é o revelador da revelação divina de Cristo, e tem sido em todas as eras. O Branham disse que o Espírito Santo é o revelador da revelação, porque quando o irmão Branham revelou 7 trovões, 7 no céu, 9 no nono, o Espírito Santo foi solto, mas logo após a partida do irmão Branham, ele foi preso novamente, através do mover da igreja que se organizou, e Deus não podia manifestar aquela revelação divina de Cristo, porque o Espírito Santo não tinha um homem para falar, o homem apontado para a geração que seria levantada. Deus permitiu o povo que recebeu William Marion Branham simplesmente receber uma maldição. Depois que irmão Branham foi, e eles permaneceram 40 anos lendo irmão Branham, 40 anos escutando o profeta, 40 anos ouvindo pregadores, mas a mensagem que irmão Branham havia apresentado, o povo que realmente foi crente daquela mensagem, depois que irmão Branham dormiu, eles foram dormindo também, mas todavia Deus tinha que levantar, depois que aquela geração se extinguisse, a geração de Josué. Se nós olharmos lá na Bíblia, foi a mesma coisa, irmãos. Deus teve Moisés para levar o povo pelo deserto, e eles descreram de que eles possuiriam a terra, e Deus disse, toda esta geração será extirpada aqui no deserto. Eles serão exterminados, por quê? Porque eles não reconheceram a mensagem de Moisés.
Deus teve que levantar o ministério de Josué para introduzir o povo. E aquela geração não pôde entrar. A geração dos dias de Moisés não pôde entrar. Os pregadores que não creram no que Irmão Branham pregou em seus dias não podem entrar hoje porque é tarde demais. Eles tiveram tempo de andar com o Irmão Branham e teriam que reconhecer a mensagem que o Irmão Branham pregou no seu dia. Nós tivemos até havia pregadores de influência que caminharam junto do profeta, mas que nos dias do Irmão Branham tiveram dificuldade em crer no que o Irmão Branham ensinava, que Jesus e o Pai eram uma só pessoa. Tinham dificuldade em crer que a igreja não passaria pela tribulação. E Branham tinha que falar e apresentar aquele irmão, falando o irmão Levi na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, apresentar Levi e dizer para ele: se você não faz de Cristo tudo em todos, você forma um quadro horrível ali. Porque ele estava acompanhando o irmão Branham, mas ele não tinha fé de quem era verdadeiramente o irmão Branham. Ele escreveu um livro de grande apoio para as pessoas chegarem a ver que o irmão Branham era um profeta. Lá, o profeta do século XX, várias referências, e eu vi a carta alta do irmão Branham para o irmão Levi, tentando dizer ao Lee, falando coisas para ele que ele nem mesmo foi capaz de usar naquele manual e inserir aquilo que o irmão Branham disse. Usa isto. Eu não posso falar, mas você pode. Mas eu creio que Deus não permitiu Levi ver aquela revelação, senão ele se levantaria e diria que ele era a voz depois do irmão Branham. Então, Deus tinha aquilo apontado para o homem certo. Amém. Tinha aquilo apontado para a pessoa que manifestaria esse dom do Espírito Santo e que manifestaria a revelação divina de Cristo. Porque quando o irmão Branham revelou, se isso não viesse ao profeta, nós não saberíamos. E se isso não viesse a João, nós também não saberíamos. Porque o Espírito Santo é o revelador da revelação divina de Cristo. Foi revelado, mas somente o Espírito Santo poderia captar aquilo. O irmão Branham diz que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não pode falar até que ele tenha um homem para trabalhar. Até que ele tenha um homem naquela geração. As pessoas não querem um homem nesta geração para trazer a mensagem de Deus. Mas lendo aqui os ungidos, parágrafo 64, ele diz: poderíamos, que tomando um pouquinho abaixo do parágrafo, vou começar do princípio. Vamos voltar atrás e descobrir se isso alguma vez aconteceu, para mostrar-lhes um exemplo. Amém? Amém? Porque vou tomar o 63, um pouquinho para trás. Vamos voltar atrás e ver se esta coisa já foi em qualquer outra era. Vocês estão dispostos? Então nós saberemos, para provar isto de trás para frente, pela palavra, não pela ideia de algum homem, alguma teoria. Não me importa quem ele seja, qualquer outro homem, eu mesmo, ou qualquer outra pessoa. O Branham colocando a si mesmo ali, dizendo: eu mesmo. Se falasse algo diferente, ou qualquer outra pessoa, se ele não fala de acordo com a lei e os profetas, não há luz nele. Se a gente examinasse nós pregadores e vir aqui, se não falar segundo a lei de Deus, dos 7 céus e os profetas, você teve profetas para cada geração, um. Para cada era, vamos assim afirmar, um. Ou se os pregadores não falarem segundo o profeta, e não eu, irmão Branham, porque o irmão Branham teve que se levantar para a América, mas se as pessoas não falam segundo a palavra revelada que está manifestada na esposa, muito bom. Amém. Que a palavra de todo homem seja mentira e a minha verdadeira. Independente de quem seja. Vamos voltar atrás, descobrir se isso alguma vez aconteceu para mostrar um exemplo. Poderíamos voltar agora ao livro de Êxodo, falar de um personagem chamado Moisés, que era um profeta ungido, enviado de Deus, com a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua geração. Poderíamos voltar. Ele diz: e tomar um personagem chamado Moisés, que era um profeta ungido, enviado de Deus com a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua geração, como a palavra de Deus sempre segue em continuidade. Ele disse: ele não fazia nada sem que ele a revelasse aos seus profetas primeiro. Agora, ele não pode mentir. Ele não pode mentir e ser Deus. Ele tem que permanecer verdadeiro.
Se lá na Bíblia estivesse Apocalipse 18-11, importa que profetizem. Outra vez há muitos reis, nações e línguas. Então a gente poderia dizer que é um grupo que sairia com a mensagem original. Mas lá você já vê a Bíblia apresentando o singular. E nós já vemos a Bíblia apresentando, porque Deus não pode mudar. Ele não pode mudar. Lá ele começou com um homem no jardim do Éden. E através desse um vieram muitos. Ele começou com Cristo lá no Calvário. E através do ministério de Cristo houve uma multiplicação de sementes. E ainda que se levantem mais pregadores e a igreja cresça em número, que a Bíblia diz no tempo de Atos, que aqueles que se haviam de salvar se ajuntavam à igreja. Lá de Atos dos Apóstolos, aqueles que têm de salvar hoje, que foram salvos, que podem manifestar, que foram salvos ontem, eles têm que se ajuntar à esposa, têm que se ajuntar ao ministério de um só homem. Porque senão, veja, nós estamos olhando para trás dizendo, oh, Deus mudou um pouquinho aqui, porque a era mudou. Mas Deus, Ele não muda, Ele não pode mudar isso. Se Ele mudar, então Ele não é Deus, Ele cometeu um engano. Ele tem que ser infinito, e infinito não pode errar. Está vendo? Então o que Deus disse? Isto é eternamente correto. E Ele prometeu isso lá na Bíblia. Bem, observe, não há nenhum lugar na Bíblia que não dê continuidade. Quando Deus veio falando a sua palavra, Ele teve que vir e falar isso através de uma voz. Aqui o 49. Agora, este profeta, a mensagem não te veio. Este profeta se levantou e profetizou. Isso foi lá no tempo de Gideão, quando eles haviam caído na escravatura dos midianitas, que vinha roubar todo o seu alimento, e Gideão estava perguntando se Deus é conosco, onde estão os seus milagres. Nós ouvimos falar do que Deus fez lá no tempo dos nossos pais no Egito, como Ele libertou o povo da mão de Faraó, com o braço forte, como Ele abriu o mar vermelho, e tudo isso. E lá veio o profeta, você pega isso em Juízes, antes que Gideão se levantasse, lá no capítulo 6, e você vê que veio um profeta e disse, retornem, se vos tornardes para Deus, Ele vos abençoará. E o povo tinha dificuldade em se voltar para Deus, porque ele não podia identificar em quem que Deus estava operando naquele dia. Então o anjo do Senhor, que nome diz, lá você vê escrito o anjo do Senhor, e está com um A maiúsculo, e dando a impressão que é apenas um anjo, um mensageiro, que foi ter com o profeta. Mas se você notar, o anjo do Senhor, que havia se levantado ali, e dado aquela palavra para Gideão, chamou ele de varão valoroso. Aquele anjo do Senhor, irmão Branco diz nessa mensagem, que era Cristo. E você vê o anjo do Senhor, que manifesta em Apocalipse capítulo 10, e que toma aquele morfe em Apocalipse 7, era Cristo. Mas ele teve que tomar um homem pequeno, de uma família pequena, e chamar ele de varão valoroso, e tornar ele, veja, um libertador para a noiva eleita. Mas quando Deus veio para trazer essa mensagem nos dias de Gideão era pequeno, e a sua voz, aquela mensagem de Deus estava com Gideão. Quando Gideão trouxe aquela libertação, o povo já sabia como voltar para Deus. Havia um juiz na terra, e nós estamos vivendo um tempo em que Cristo é juiz, mas Ele tem que manifestar como juiz através do homem. Ele tem que manifestar. Ele manifestou como cordeiro, Ele foi às eras da igreja, Ele foi o Filho de Deus, mas agora, manifestando como leão, Ele é o rei, não os reis. Ele está manifestando na forma da palavra revelada, e aqueles que a rejeitam, eles se excluem da economia de Deus. Amém? A razão pela qual Deus envia um profeta é porque o povo fica tão longe de Deus por causa das tradições dos anciões e assim por diante. Eles trazem tudo que é mundano para dentro da igreja. Traz tudo que é mundano. E a primeira coisa que você sabe, eles se comprometem um pouco aqui, um pouco ali. Se compromete com concílio de pastores, se compromete com mulheres, dando conselho para diácono. E a mulher do pastor tendo influência na igreja. É todo tipo de confusão. E a primeira coisa que você sabe, eles se comprometem um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, outro ali.
E quando você vê, ela não passa de uma organização, não é nada mais que um alojamento. As pessoas vão ali, tem todo tipo de jantares de sopas, danças, são igrejas enormes, somente tendo jantares de sopa. Eles não vão pela palavra, eles vão pelo companheirismo, porque lá não tem palavra, porque a palavra vem ao profeta, e o profeta é o único que pode manifestar aquela palavra, sendo uma voz naquele país. Amém. Aleluia. Ele diz, mas então você vê, então, parágrafo 50, isso está longe da palavra. Muitas almas honestas se assentam nesses grandes necrotérios ali e pensam, é isso. Mas antes que Deus envie seu julgamento, antes que Ele deixe que qualquer coisa aconteça, antes, a libertação vem para a igreja. Como isso vem, irmão Branco? Como é que Deus envia a libertação? Veja na Bíblia o quadro. E é sempre o mesmo. Como Deus enviou a libertação para o Brasil, a libertação vem para a igreja. Deus é justo e Ele envia uma voz pelo país, falando a palavra do Senhor Deus. Pode ter dezenas de pessoas fazendo CDs, dezenas de pregadores vendendo seus CDs, mas Deus envia uma voz pelo país, e aquela voz é a voz da libertação, que ajunta o povo de Deus, para que eles saibam como se aproximar de Deus. É isso que nós temos que ser gratos a Deus, porque uma voz tem ido por esse país. Veio a voz de um homem na primeira e segunda etapa, e o país inteiro ouviu essa voz, e as nações vizinhas ouviram essa voz. Mas teve que se levantar a voz do Senhor, porque há uma profecia dizendo que viria, seria ouvido nesse país, sermões do Senhor, e que nessa terra estariam os anjos, falando a palavra do Senhor. Por quê? Porque esses anjos estão sob um cabeça. A voz do Senhor vem e manifesta através do indivíduo, e ela sai pelo país, chamando tudo que é eleito. Ele diz a voz que tem sede de ouvir. Ele diz, por quê? Por quê? Porque nós somos aqueles que podem ouvir essa voz do bom pastor. Então logo Deus fala a sua palavra, Deus está em sua palavra para fazê-la real e manifestar a palavra que Ele disse. Amém? Deus, Ele vem, manifesta a sua palavra, torna-ela real e manifesta esta palavra. E as pessoas não sabem nada a respeito disto. Se parassem para meditar na mensagem de irmão Branham, eles veriam que tem que haver uma voz. Você vê lá no tempo de Gideão, foi um homem saindo contra nações à sua volta. Os midianitas não estavam só. Eles chamavam os demais pregadores para ajudar eles. O povo da primeira e segunda etapa não está só. Eles têm outros que creem como eles, no outro país, que estão esperando a ressurreição de irmão Branham, de forma direta ou indireta. Eles chamam esses capitões de 15 mil, de 8 mil, de milhares, de centenas. E quando você vê, eles estão esparramados pela terra, mas Deus os desamparou. Deus não está do lado deles, porque Deus não precisa de apoiar um movimento que Ele próprio amaldiçoou. Deus, Ele está do lado de um só, porque o irmão Branham diz que um com Deus é a maioria. O irmão Branham diz que você pode colocar sua vida, entregar sua vida a uma palavra que Deus disse, aquilo não falha. E nós dependemos somente de crer nisso que Deus está fazendo. Aleluia. Amém. Aqui a mensagem dos ungidos ainda, deixa eu apanhar aqui o parágrafo 68. Parágrafo 68 da mensagem dos ungidos. Aleluia. Balaão, ungido com o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. A Bíblia disse aqui em 2 Pedro que foi o ensinamento de Balaão que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou. Se as pessoas meditassem na Bíblia, na mensagem, que a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento, e que essa noiva de Cristo é a mensagem da hora. E a mensagem que ele estava pregando eram 7 selos revelados. E se as pessoas meditassem que Deus não trata com um grupo, mas trata com um indivíduo, que Ele levanta uma voz pelo país. Essa voz não podia se levantar pelo país da América, porque já havia manifestado a voz do país da América, e era Branham. Havia uma voz do país da Inglaterra, e foi Wesley.
Mas eles olharam e disseram, as eras acabaram. Mas não viram que tinha que ser introduzida a era da esposa. Então, para a esposa poder estar pregando, tinha que haver a voz do homem, manifestando Deus. Aleluia. Amém. Pecado imperdoável. Nenhum deles se salvou. Por quê? Receberam o ensinamento contrário. Os pregadores do dia de Balaão, lembrando disso, eles receberam, Coré e Datã receberam o ensinamento de Balaão. E eles estavam preocupados em provar que Moisés estava errado. Tanta pregação que é colocada na internet é somente para provar que a mensagem que Osmar tem pregado está errada. E tentando desmentir o homem que está pregando a palavra correta, o pregador do Espírito Santo, ou o profeta deste dia, eles estão chamando Deus de mentiroso. Eles blasfemam contra o Espírito Santo, mas eles não sabem. Eles acham que amam Deus demais, então eles têm que defender Deus. Tem que defender a honra do irmão Branham, tem que defender a honra de Jesus. E Deus não está preocupado com isso, porque agora ele se velou na esposa. Eles que não sabem onde Deus está. Porque quando Deus muda a sua máscara, o povo sempre vai buscando quem foi. Por isso que ele não deixou encontrar o corpo de Moisés, porque o povo faria idolatria com aquele corpo. Satanás perguntou para o arcanjo Miguel, mas Deus escondeu aquele corpo, porque Deus já tinha um outro corpo para trabalhar. Era o corpo de Josué, que ele disse, como fui com Moisés, serei contigo. Mas o povo queria Moisés ainda. Passou 800 anos, veio Cristo, eles ainda queriam Moisés. Jesus disse para ele que ele era o pão do céu. Esses são os discípulos de Moisés. Tem uma voz pelo país antecipada por João Batista, e eles estão dizendo, somos discípulos de Moisés. Hoje o povo quer ser discípulo de William Branham. Fácil você mostrar para eles o mensageiro de Malaquias 4. Eles dizem, amém, nós cremos em tudo isso, verdadeiramente, Atos 2:38 é correto. Mas mostre para eles a voz que está saindo pelo país hoje. Mostre que Deus tem uma esposa, e essa é a mensagem da hora. Apresente para eles que há um homem só, e Deus está manifestando tudo que ele manifestou através do profeta, evidenciando o mesmo ministério de revelação. E as pessoas não querem crer, que eles tropeçam sempre na rocha onde Deus está, tropeçam naquela pedrinha do confessado. Aleluia. A diferença é no ensinamento de Moisés. Um outro profeta entrou com o ensinamento contrário, disputou com Moisés, tentou mostrar ao povo que Moisés estava errado. Datã, Coré, muitos deles concordaram com ele, ensinaram os filhos de Israel a cometerem fornicações, e ele apoiou sua organização. Disseram, nós somos todos o mesmo. Quantos irmãos nossos, ouvindo a mensagem da terceira etapa, e ainda houve pregadores que nem sabem qual é o novo nome? Pode saber o nome do pai, mas não sabe qual é o novo nome? Pode por vezes saber que há uma mensagem de um só homem, mas não consegue identificar que essa mensagem cumpre em João, hoje. Não, cumpriu no irmão Branham, não tem que ouvir mais ninguém, porque não há um oitavo. Irmão, é falta de esclarecimento espiritual. Estar adormecido pelo sono denominacional. Ah, somos todos irmãos, é amor fraternal. Não, hoje é amor ágape. Ter o amor fraternal sem amor ágape, você está perdido. O amor ágape que nos foi ensinado lá em Coríntios 13 é os trovões. E você vai ver os trovões, ela agora tomou uma forma de carne. Era a voz de Deus. Na forma, lá em Apocalipse 10, até o versículo 4, você vê, ouviu uma voz. 7 trovões fizeram soar as suas vozes, mas depois aqueles 7 trovões tiveram que se materializar, e era um homem chamado Branham, que estava revelando o segredo de Deus, que era Cristo, estava apresentando ao público Cristo. Então depois você vê os mesmos trovões que vieram ao 7º anjo, a mesma mensagem, vem agora, e a noiva. É os trovões. Para eu compreendermos a mensagem dos trovões, você depende desta mensagem, você depende desta voz. Aleluia. Ele diz, somos todos o mesmo. Que sejamos metodistas, batistas. Você vê? Somos todos o mesmo. Nós, o povo da mensagem. Quem você crê que o irmão Branham vai ressuscitar? Quem você crê que Jesus e Deus não era a mesma coisa? Quem você crê que o novo nome não é Branham, é a palavra? São todos o mesmo. Deveríamos amar, deveríamos estar unidos. O irmão Branham não cria nisso.
Não creia que nós tínhamos que nos ajuntar com todos os batistas, presbiterianos. Não. Ele entrava e saía no meio desse povo, tentando ajudar-eles a ver a mensagem do dia deles. E hoje os pregadores estão preocupados em mostrar uma mensagem que o irmão Branham apresentou, que eles não compreenderam. E Branham não veio mostrando uma mensagem da era de Lutero. Mostrou o que foi na era de Lutero, mas ele tinha ênfase para a sua mensagem. Cada dom que Deus estava manifestando no irmão Branham era para levar as pessoas a crer nele. Era para levar as pessoas a terem confiança em Deus e captarem a revelação para aquele dia. Mas as pessoas não querem. Eles dizem, não somos o mesmo. Isso é um ismo, vocês estão separando os irmãos. Não, Deus é um separador. Deus não é um misturador. Ele tem que separar o seu povo, como Ele separou a luz das trevas. E se você tiver a luz de Cristo, você se separa das trevas. Se você não tem a luz de Cristo, você quer abraçar todo mundo, porque diz, é meu irmão. A hora que você está abraçando alguém que você está chamando de irmão, e é Satanás. Judas foi e beijou Jesus. Jesus chamou ele de amigo, mas ele não era amigo de Judas. Tanto que nós vemos, por causa do amor no ministério da esposa, sendo abraçados, sendo acolhidos, mas eles não amam a palavra como deveriam. Então eles não são amigos de Deus. Abraão foi amigo de Deus. Nós queremos ser amigos de Deus. E o problema, o povo, ele quer ser amigo do homem, mas não de Deus. Nós não somos o mesmo. Vós sois pessoas separadas, santas ao Senhor, dedicadas à palavra e ao Espírito de Deus, para produzir fruto de sua promessa deste dia. E vocês não são deles, diz irmão Branham. Sei que isso é fortíssimo, mas essa é a verdade. Exatamente a mesma, dedicadas a um serviço nestes últimos dias. Saia do meio deles. Se a voz que você gosta de ouvir não pode provar tudo que foi revelado nos 7 céus, se ela tem que excluir a mensagem do seu homem, saia do meio deles. Porque senão você está indo na mesma contradição de Coré, indo na mesma contradição que foi levantada nos dias de Moisés. Hoje eles não vão se levantar contra o irmão Branham e dizer, eu não creio nisso que o irmão Branham falou. Não, eles dizem, o irmão Branham não falou isto assim. Então eles estão interpretando o irmão Branham, porque o único que podia manifestar essa promessa da revelação dos trovões para nós era João. Amém? Agora o ensinamento de Balaão, não a profecia de Balaão, essa estava correta. Quando os pastores que podem orar por um irmão, uma irmã, e são curados, são ajudados, e o povo já descansa, diz, olha, Deus, ele orou por mim, como Deus não está com ele. Ele tem dom de cura divina, ele tem dom de profecia, falou que meu negócio ia melhorar, ele melhorou. Mas não é a profecia. O problema de Deus não é aquela profecia para te encorajar, para tanta gente fraca, atrás desse tipo de movimento, de profecia, de línguas, de cura. E Deus já saiu desse movimento. O problema não é a profecia de Balaão. O problema não é a profecia que os pastores querem mostrar que são inspirados, são espirituais. O problema é a sua pregação que está contra os selos. É a sua pregação que está contra o novo nome. É a sua pregação que está contra a mensagem da esposa. Amém? A profecia de Balaão estava correta, porque ele não podia falar nada mais. A unção de Deus não falaria nada mais. E Deus a vindicou provando que ela era a verdade. Mas era o ensinamento de Balaão. O grande problema hoje é um ensinamento que muitos irmãos não conseguem desprender, que é ouvir todo mundo. E se você ouvir o esposo, você não dá ouvidos a mais de um homem estranho. Senta aqui ao meu lado. Não, eu vou sentar ao lado do meu esposo. Porque você não é um louco espiritual. Você não é alguém que tem amnésia espiritual. Você fica ao lado do seu marido. E nós queremos estar ao lado do esposo, como sendo a esposa, e o esposo é a palavra revelada. Não podemos sentar ao lado de quem não tem essa revelação. Por mais extremista que isso pareça, radical que isso pareça, mas é a verdade. Você não vai ver uma mulher casada sentando com um homem tomando café no restaurante, com um homem que não é o seu esposo, a menos que seja seu irmão. Nós podemos tomar café uns com os outros, irmãos.
Mas não uns com os outros, irmão, e mais sair para passear, levar a esposa do irmão fulano. Eu vou levar a sua esposa para dar uma volta no parque. Imagina o que Cristo vai sentir. É falta de revelação das pessoas, buscando grupos sem revelação. Não, eu vou ali um pouquinho porque eu creio no amor. O amor é esse que Deus está dando, a correção da sua palavra. É a revelação que Ele está dando e posicionando cada um de nós. Mas nós queremos conversar com o amigo, com o nosso conhecido, antes do casamento, consultar com ele, pedir um conselho. E aí já é adultério, já é infidelidade. Amém? Amém. Temos ouvido, né? Nosso pastor falava muito sobre isso, casamento. Você toma o espiritual. Você sabe que se a mulher começa a ter problema com o marido, ela já quer alguém para aconselhar. Ela não quer se acertar com o marido direto. O que eu fiz que te desagradou? Não. Ela quer pedir conselho para alguém para ver. Como acha que eu estou errada? Acha que eu estou errada? Acha que eu deveria? Irmão, se nós pudéssemos levar isso para o campo espiritual, que muitas das vezes Deus está trazendo a mensagem e nós não concordamos com ela, e o pastor fulano, como você vê isso daí? Não é para ele que Deus falou. A palavra não manifestou para Zedequias nos dias de Micaías, não manifestou para aqueles 450 profetas que assentavam à mesa do rei, não manifestou para nós pastores, a não ser que tenha manifestado primeiro ao profeta. E aí, eles consultam, as pessoas querem consultar pitonisas, igrejas feiticeiras, que não podem trazer uma mensagem viva. Tem que chamar um morto para falar. E Deus tem um vivo para falar sempre. Aleluia. Amém? Parágrafo aqui, 91. Deixa eu ler esse parágrafo, porque é bom para nós. Você toma qualquer desses falsos batismos, falsos tais e tais, não me importa quão real pareçam, quanto eles tentem personificar, é uma mentira, se estiver contrário à palavra de Deus desta hora. Brandon foi o primeiro na era da Odisseia, vindo com o batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo, e mostrando que Pai, Filho e Espírito Santo era uma pessoa manifestada em carne, a deidade. Os unicistas, eles afirmavam que Jesus era o seu próprio Pai. Irmão Branham veio e apresentando como era a crença correta, segundo a Bíblia, mostrando 1 de João 5,7, que esses três são um, Pai, a Palavra e o Espírito. Então ele vem e fala para a sua congregação, ele diz, olha, não importa quão real pareçam, tanto batismo que parece real, tanto ensinamento que parece real, quanto eles tentem personificar, é uma mentira se estiver contrário à palavra de Deus desta hora. Podíamos tomar isso, pois. Pregadores tentando ensinar um novo nome contrário à palavra desta hora. Um sétimo selo parcialmente revelado. Como Branham disse, se estiver contrário, Branham foi a palavra para aquela hora. Amém? Porém, a esposa é a palavra para esta hora. E se estiver contrário à palavra de Deus para esta hora, o ensinamento sobre novo nome, sobre 7 trovões, sobre 7º selo, então é uma mentira. Você diz, bem, nós fizemos isso, nós fazemos isso, nossa igreja é desta e daquela maneira. Não me importa o que seja. Se estiver contrário à palavra escrita para esta hora, é uma mentira. Não é se estiver contrário à Bíblia toda, não. Se estiver contrário somente à palavra de agora, desta hora. Quer dizer que para você fazer o exame, se sua convicção está correta com Deus, tinha que chegar na palavra daquela hora. Para nós fazermos o exame, se nossa convicção, nossa fé está correta de acordo com o profeta, você chega na palavra de hoje. Porque você não tem como ir na palavra de ontem. Você seria um espírita falando com o morto. Mas você vai e fala com a palavra de hoje, para poder ser revelado. Deus fala para você, você responde, irmão Branham. Isso é comunhão. Nós falando para Deus, Deus respondendo. Você quis saber o que eram os 7 trovões, o que era o 7º selo, e Deus veio através de uma voz pelo país, veio através da palavra de hoje e respondendo sua voz. Nos dias de Jesus, eles estavam desejando saber o que aconteceria lá em João 12.
E quando eles fizeram uma pergunta para Jesus, porque os gregos queriam ver Jesus, e ele estava angustiado, disse: a minha alma está triste até a morte, mas eu vim ao mundo por causa disso, para esta hora. E houve uma voz que estrondou, respondendo a Deus que estava ali. Quando Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome. E a resposta veio, era uma voz do céu, era uma voz trovejante, que Jesus disse: essa voz vem por causa de vós. Hoje, o ministério da esposa não vem para o irmão Brando, porque o irmão Brando não está mais aqui. Isso vem para nós que estamos na terra hoje e que podemos ouvir essa voz. Amém? Não importa o que seja. Se estiver contrário à palavra escrita para esta hora, é uma mentira. Deus não terá nada a ver com isso. Ah, os irmãos, se entendêssemos isso, se alguns de nós que estamos visitando outros grupos, que queremos ouvir vários pregadores, que queremos comparar ensinamentos de João com pregadores que Deus não comissionou em Apocalipse 18:11, que é um só, então nós não teríamos dificuldade, nós estaríamos descansando na promessa de Deus. Ele disse: olha, sou irmão Brando, e é difícil para as pessoas, difícil crer hoje nisso, porque eles não creem nos dias do irmão Brando. Ele disse: irmão Brando, você está tentando ser a única pedra no rio, o único seixo. Olha, irmão Brando, se estiver contrário à palavra escrita para esta hora, é uma mentira. Deus não terá nada a ver com isso. Não importa quão sincera, quão educada, quão sábia, quão verdadeira ela pareça, quão razoável pareça, se está contrária à palavra desta hora. Amém. Aleluia. Parágrafo 99 ainda. Jeremias, que era um profeta vindicado, repudiado, mas um profeta vindicado por Deus, de Deus. Eles odiavam o homem, eles jogavam fruta podre nele e tudo mais, e ele colocou a maldição sobre eles. Não é que eles amaldiçoam dizendo: vocês são os malditos, não, mas porque eles rejeitaram a palavra para aquela hora. Amém? Rejeitaram aquela mensagem, e então eles estavam sob maldição. Quantas igrejas já foram colocadas sob maldição por rejeitar esta voz que saiu pelo país do Brasil e se estendeu a mais 7 nações? Está sendo traduzida para o inglês. Foi interessante, se você tomar a mensagem de irmão Brando, testemunho, parágrafo 19, irmão Brando disse que aquela mensagem dele tinha que sair para cada país e era direto do inglês. E agora, se você notar, hoje Deus não precisa de tradução. Deus está falando aquilo, e alguns ainda de outros idiomas, diferente do português, entrarão por causa do esforço que nós temos que fazer para apresentar para cada um deles. Porque no tempo de Israel foi a mesma coisa, não era só o povo judeu que seria salvo. No tempo de Atos dos Apóstolos, havia pessoas com outros idiomas e que estavam recebendo aquela mensagem também, mas tinha de ser a mesma mensagem pregada em Jerusalém. Amém? Então, se nós pudermos entender estas coisas, bem nos irá. Amém? Bem nos irá. Deixa, para concluir, tomar aqui a mensagem: almas que estão em prisão, né? Irmão Branham, no parágrafo 362. Ele diz: não, amigo, é a palavra que diz. A pessoa e a palavra têm de ser um. Está vendo? Jesus e a palavra eram o mesmo. Mas como não? Jesus era a palavra, né? Mas hoje nós temos de ser um com a palavra. E isso não é amizade natural, não é carnalidade, não é estreitar a mão, não é abraçar, não é lavar a pé um do outro. É crer no que aquele indivíduo que está manifestando a palavra crê. Bem? A pessoa e a palavra. Quando você, que é a pessoa, eu que sou a pessoa, crê no que a palavra de Deus está produzindo hoje, então somos um. Jesus e a palavra eram o mesmo. Ele era a palavra. Nós cremos que João é a palavra. Amém? Manifestada deste dia. E isso é Deus para nós. Lembra quando eu estava no sul lá do meu país, fui pregar para uma família, o pastor Bispo teve o privilégio de visitar também, e depois que eles viram a revelação do novo nome, que eles escutam os CDs do pastor Osmar também, e eles disseram: não tem mais nada,
Sou isso no novo nome. E se hoje eles pudessem ouvir a mensagem de um só homem, que é difícil as pessoas passar por essa porta estreita. E a porta é uma pessoa, irmãos. Amém? Jesus e a palavra eram o mesmo. Ele era a palavra. E quando Jesus vive no ser humano, isso faz a ele e a palavra o mesmo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe, pastor.